Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a 68 mil dólares, Bitcoin que não consegue romper os 70k e tem queda voltando para consolidação. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias e qual a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, então vamos começar aqui falando um pouco sobre o que está acontecendo, primeiramente nos mercados globais, depois a gente fala do Bitcoin, da TH e da Solana, tá bom? Então vamos lá, primeiramente, S&P começou o dia em queda, tá bom? Então a gente voltou do feriado em queda, tanto o S&P quanto o Nasdaq, a gente estava caindo bem mais, tá? Deu uma recuperada aqui nas últimas horas, mas é um dia de queda nos mercados globais, beleza? Então, é claro que isso dá uma impactada aqui no Bitcoin, né? Mas realmente o Bitcoin ele não conseguiu demonstrar força, né, caras? A gente tentou fazer o rompimento ali dos 70 mil dólares, não conseguimos. A gente acabou fechando um dia que não foi muito legal ali, fechamos no 69.400. Então, nesse momento, continua sendo mais importante se manter acima dos 70 mil dólares, um fechamento no diário aqui, melhora bastante a situação para o Bitcoin. Antes disso, cara, a gente voltou para essa consolidação, infelizmente, e o nosso próximo suporte é a região dos 66, tá bom? Perder os 66 mil dólares seria um mau sinal, não é meu cenário base aqui, mas a gente precisa entender que essa semana a gente vai ter dados econômicos importantes também, né? A gente tem o PIB aí na quinta-feira e a gente tem na sexta-feira, quarto ou quinto PIB, cara, só um segundo. Quinta-feira o PIB, tá bom, galera? Quinta-feira o PIB e na sexta-feira a gente tem os dados de inflação lá nos Estados Unidos, ok? Então, a gente vai ter um final da semana aí bastante volátil, tá? Isso pode impactar no Bitcoin sem sombra de dúvida. O mercado ainda está muito indeciso para saber quando o Fed vai abaixar os juros pela primeira vez, né? A maioria está acreditando agora que vai ser setembro, mas ainda tem uma turma falando que não vai ter corte e tem outra turma também falando que a gente pode ter esse corte até um pouco antes, ali em julho e tal. O mercado tá bem indeciso, tá bom? Como você pode ver aqui, em julho a gente tem 10% do mercado acreditando que vai ter corte. Em compensação, a gente tem 16% do mercado acreditando que não vai ter nenhum corte, sendo que a maioria acredita que o primeiro corte vai vir em setembro ou novembro, tá bem dividido aqui, que a gente vai ter um corte até o final do ano, um ou dois cortes, né? A maioria acredita em um corte apenas, né? Então, ô Pablo, e se o Fed não tiver nenhum corte, isso vai impactar no preço? Sem sombra de dúvida. Hoje não é o que o mercado precifica, tá bom? O mercado precifica uma probabilidade de só 16% disso. Pô, Paulo, e se tiver dois cortes, vai ser bom pro preço? Vai, porque hoje só 32% do mercado acredita em dois cortes, tá bom? Desculpa, é um pouquinho a mais aqui, porque tem gente que acredita até em 3. Mas enfim, entenda que a gente vai precificando isso ao longo do tempo. Não é o dia que o Fed falar, ou o dia que o Fed cortar os juros, tá bom? Tomem cuidado com isso. Show de bola? Legal. Entendendo isso, a gente pode ir para o gráfico do Bitcoin, entendendo que, pô, beleza, temos a resistência nos 70 mil dólares e agora o suporte do 66, que foi respeitado ali no dia 23 de maio. Perder o 66 seria um primeiro mau sinal, na minha opinião, tá? Seria um sinal de que a gente pode voltar para toda essa consolidação aqui e tal. Mas, sinceramente, eu continuo bem otimista quando eu olho para o longo prazo. Eu acho que a gente está fazendo uma correção para continuar subindo aqui. Tem mais suporte abaixo do que resistência acima. Mas, de maneira bem clara, a gente não conseguiu demonstrar força rompendo os 70 mil dólares. Seria um rompimento importante, seria uma demonstração de força importante, tá bom? No curtíssimo prazo aqui, a gente teve um falso rompimento, tá bom? Então, um falso rompimento para cima, agora a gente está tentando romper para baixo. Voltamos para a consolidação aqui, né? Então, realmente, essa região dos 70 é uma região chata, uma região de resistência que a gente não está conseguindo demonstrar força acima. É necessário passar desses 70 e, obviamente, agora a gente vai ter esses topinhos lá no 70.800, 72. É uma zona meio chata, assim, tá bom? E particularmente, eu não tô fazendo trades no curto prazo aqui neste momento, apesar de eu ainda carregar um long no Bitcoin, que a gente abriu entre os 60 e os 56.500. Show de bola? Legal, outro ponto importante que eu posso destacar para vocês é o sentimento, tá bom? Nesse momento, o sentimento, ele deu uma piorada, tá? A gente teve um falso rompimento no curto prazo, ali naquela região dos 70 mil dólares, e nesse momento, cara, a gente tá vendo um open interest subindo com aumento do nosso long short ratio, tá bom? Isso não é bom.
Tá, então, sinceramente, nesse momento aqui, eu até tava olhando para essa região do 68 para cogitar longs, mas eu não tô cogitando, não tô cogitando fazer compras, eu tô mais de olho agora para 66, ou seja, se a gente for no 66, podemos ter novos investimentos para os membros aí e também potenciais longs, tá? No curto prazo, eu acho que a gente entrou numa consolidação de novo, em definição, é uma pena porque o rompimento tinha sido bonito aqui, agora no curto prazo eu não vou tomar nenhuma decisão aqui. Show de bola? Legal, outro ponto importante que eu posso destacar para vocês são as ordens de instruções, tá bom? Uma pressãozinha entre os 69 e os 70 mil dólares, então é os 70 mil dólares que a gente precisa romper. Passou dali só a máxima dos 72. Em relação a ordens de compra, cara, uma pressão aqui no curto prazo, no 67, mas não muito assim, e muita ordem no 65, tá bom? Então, o 65 pode ser uma zona de acumulações muito claras aqui pra gente, mas a gente vai ficar de olho como que seria o rompimento do 66 e tal, tá distante ainda. Certo, galera? Para finalizar, falando um pouco sobre o ETH e a Solana, que estão mais fortes do que o Bitcoin hoje, né? Então a gente está vendo um ETH continuando no mesmo lugar, tentando romper a máxima, tá bom? É uma zona chata, romper nessa máxima aqui seria muito bom, mas não seria nada de outro mundo, uma correção do movimento, né, cara? A gente só subiu aqui, onde você cogita long no ETH abaixo dos 3.500, 3.400, tá bom? Antes disso, nada a fazer aqui no ETH. Solana, situação semelhante também. A gente, nesse momento, tá fazendo uma correção do movimento. Se chegar no 160, eu ainda cogito um long na Solana. Beleza? No momento aqui, nada a fazer. Beleza, galera? Caras, então eu acho que o curto prazo realmente foi um falso rompimento. A gente volta para consolidação, sem grandes probabilidades aqui no curto prazo. E no longo prazo, a situação não mudou. No longo prazo, o caminho ainda é para cima, na minha opinião. Lembre-se que essa semana, aí no final dela, a gente vai ter dados econômicos importantes, com destaque para a inflação PCE, saindo aí na sexta-feira. Show de bola? Então é isso, um forte abraço. A gente se vê aí, dependendo da volatilidade, provavelmente no vídeo da noite. E me conta, qual altcoin você quer que eu analise no vídeo da noite? Manda aí.